Muito boa noite, tudo bem com vocês? Muito bom estarmos juntos, muito gostoso cultivar um hábito bom, amizades boas, um estudo encorajador para uma vida melhor. É o que nós pretendemos aqui. Que esse nosso estudo seja um estímulo. Novas ideias para uma nova vida. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo nesse nosso exercício. Muito legal estar com vocês. Então, seguindo o nosso propósito de estudo da vida, de estudo de nós mesmos na vida, conhecimento e autoconhecimento, e do exercício da automelhoria pela prática do bem. Entre tantas ferramentas, tantos exercícios que prometem a melhoria, o conhecimento, o aprendizado sobre as leis do mundo, o autoconhecimento, o aprendizado sobre quem somos nós em profundidade, e a prática do bem como exercício fundamental de expansão da consciência, são os pilares do nosso trabalho, os pilares da existência e os pilares do nosso trabalho também. Temos, em atendimento a isso, buscado o entendimento, as informações, as revelações trazidas por Allan Kardec e pelos Espíritos em O Livro dos Espíritos. São práticas, informações, leis que regem a ação de Deus no mundo, informações sobre nós mesmos e sobre a nossa elevação, a nossa expansão de consciência. Vamos lá? Hoje vamos trabalhar a questão da hierarquia. Haverá uma hierarquia entre os espíritos, uma relação de subordinação, como existe na Terra? Na Terra existem diversas hierarquias e elas interagem entre si para estabelecer diversos graus de importância entre os seres. Como é a hierarquia no mundo espiritual? Interessante esse estudo de hoje. Vamos juntos nele aprender o que Kardec trouxe entre as questões número 274 e a 275A. São 4 questões, na verdade, 274, 274A, 275 e 275A. Vamos ao nosso estudo? Kardec pergunta de início a seguinte questão: os diferentes grupos de espíritos estabelecem entre eles uma hierarquia de poderes? Existem entre os espíritos subordinação e autoridade? A resposta é sim, muito grande. Os espíritos possuem uns sobre os outros uma autoridade que está em sintonia com a superioridade que já alcançaram.
Essa autoridade é exercida por uma ascendência moral irresistível. Olha que interessante. Podemos dizer que na Terra a autoridade, a relação de subordinação entre os seres é muito variada. Se há diferentes campos de ação, não apenas dividido entre ciência, filosofia e religião, mas em cada campo desse há uma variedade muito grande, porque quantas ciências há, quantas linhas filosóficas existem, quantas religiões, e dentro de cada religião, cada ciência, cada filosofia, há uma multiplicidade de habilidades, de talentos. Dentro das quais cada criatura estabelece uma hierarquia própria. Se nós contássemos com apenas as diferentes profissões, os diferentes esportes, culturas, as diferentes habilidades, desde as domésticas até as espirituais, em relação às quais as criaturas mostram muito diferentes graus de habilidade, estabelecendo, portanto, uma hierarquia entre elas. Assim é na Terra. Múltiplas, variadíssimas hierarquias, a tal ponto que não se pode falar de uma superioridade absoluta dos homens. Como isso se dá na pátria espiritual? Vamos repetir a pergunta. Kardec quis saber se existe uma hierarquia, uma relação de subordinação, uma autoridade entre os espíritos, e a resposta foi sim, muito grande. Os espíritos possuem uns sobre os outros uma autoridade que está em sintonia com a superioridade que já alcançaram. Então, muito diferente da hierarquia dos homens, que se dá em cima do músculo, em cima do dinheiro, em cima do poder político, em cima das diferentes profissões, religiões, ciências, filosofias. A autoridade entre os espíritos se dá pela a autoridade está em sintonia com a superioridade que já alcançaram, a superioridade espiritual, a superioridade moral. É daí que resulta a autoridade entre os espíritos. Muito diferente, não é? E continuam os espíritos. Essa autoridade é exercida por uma ascendência moral irresistível. Olha só. E na 274A, Kardec volta à pergunta, obtendo uma confirmação da resposta anterior. Ele diz assim: os espíritos inferiores podem não se submeter à autoridade dos espíritos superiores? E a resposta foi: já dissemos, a ascendência é irresistível. Então, um espírito inferior não pode resistir à ascendência moral de um espírito superior.
Questão número 275, Kardec elaborou da seguinte forma: o poder e a consideração que um homem desfrutou na terra podem lhe conferir alguma supremacia no mundo espiritual? A resposta é não. Pois os pequenos serão elevados e os grandes rebaixados. Leiam os Salmos. Muito útil a leitura de uma das parábolas de Jesus, a do rico e do Lázaro, que em rápidas linhas diz que havia na terra um rico que dava banquetes na frente de sua mansão. E na calçada que ficava em frente a essa suprema residência, ficava um mendigo chamado Lázaro, que ficava ali na tentativa de obter as migalhas que sobravam da mesa do rico, mas ele nada conseguia, porque nada lhe era dado. Ocorreu, segundo Jesus, que ambos morreram e que o rico encontrou-se numa região de grandes sofrimentos, onde enfrentava uma secura muito grande, uma carência muito elevada. E olhando para cima, viu Lázaro, o mendigo, no dizer de Jesus, no seio de Abraão, muito próximo ao grande, ao cultuado patriarca do judaísmo. Uma posição, portanto, muito honrosa. E como padecia muito rico, alçou a sua voz para falar com Abraão: Pai Abraão, manda que Lázaro venha até mim, molhando o seu dedo na água, para amenizar meus sofrimentos, porque aqui a secura, a sede é muito grande. E pai Abraão disse a ele que isso não seria possível, porque o rico teve bens na terra e Lázaro apenas males. E que agora, após a morte, era a vez de Lázaro ter os bens e a vez do rico sofrer, padecer as faltas. Que a estrutura de após a morte era muito diferente da estrutura da hierarquia durante a vida, de forma que os mais elevados após a morte não podiam simplesmente ir até os mais atrasados. Muito impressionado ficou o rico com essa resposta e pediu então para Abraão que enviasse seres que pudessem alertar a terra a respeito dessa realidade. E Lázaro, mais uma vez, e Abraão mais uma vez decepcionou o rico ao dizer: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam, porque ainda que eu enviasse os próprios mortos para falar com os encarnados, eles não creriam. É uma passagem muito preciosa, muito interessante para refletirmos sobre as diferentes hierarquias, a hierarquia da Terra e a hierarquia do mundo espiritual. Não é? Muito interessante. E Kardec termina essa reflexão com a questão número 275A, onde ele pergunta assim: como devemos entender essa elevação dos que foram pequenos
e esse rebaixamento dos que foram grandes? Respondem assim os espíritos: já não foi dito que os espíritos pertencem a diferentes graus conforme os seus méritos? Isso foi comentado nas respostas anteriores que nós já estudamos nesse nosso processo aqui. Então, os espíritos lembraram que foi dito a Kardec, a nós, portanto, que os espíritos pertencem a diferentes graus conforme o mérito alcançado. E os espíritos falam: pois bem, no mundo espiritual, o maior na Terra pode estar no último lugar entre os espíritos, enquanto que o seu servidor pode estar no primeiro. Compreenderam? Jesus não disse: todo aquele que se humilhar será elevado e todo aquele que se elevar será humilhado? E a parábola citada do mestre exemplifica, caracteriza muito essa situação. A realidade do espiritismo veio, de alguma forma, comprovar a parábola de Jesus. Por quê? Porque 1800 anos depois de Jesus, Deus enviou e tornou possível, abundante, ostensivo, um movimento que sempre existiu na Terra, que é a comunicação dos mortos com os vivos através da mediunidade. E com essa condição, nos fez esse alerta tão importante para essa humanidade que se apega, se agarra nas hierarquias da Terra, do dinheiro, dos cargos, da beleza, da força física. Informando-nos que uma hierarquia muito diferente é a que prevalece no céu. Para nós que nos agarramos nessas hierarquias físicas, materialistas, do poder mesquinho, típico dos homens, precisamos mais do que nunca saber dessa hierarquia de Deus, dessa hierarquia no mundo espiritual. Preciosa é a perspectiva espiritual. Do ponto de vista da eternidade, o que representam 70, 80, 90 anos? Absolutamente nada. Do ponto de vista da verdade e da perfeição, que representam os poderes políticos, o poder do dinheiro, o poder do corpo, pela força ou pela beleza? Absolutamente nada. Um dia, através do fenômeno morte, todos deixaremos as nossas riquezas, todos perderemos os nossos cargos, perderemos a nossa beleza e a nossa força física com a própria morte do corpo. Inevitavelmente, todos sabemos que todos iremos morrer. Assim sendo, a vida após a morte será necessariamente uma perda para todo aquele que se agarra ao corpo, ao próprio e à presença dos seus queridos através do corpo. Tanto é que nós teimamos em dizer: perdemos um filho, perdemos um marido, perdemos uma esposa, perdemos um pai, perdemos uma mãe, porque confundimos o ser com o seu corpo.
triste confusão, porque é claro que assim como uma pessoa não é a sua roupa, um espírito não é o seu corpo. E essa ilusão muito mal faz, muita distorção causa em nossas vidas. Essa é a grande lição, essa é a grande contribuição que a mensagem dos Espíritos traz para todos nós. É a perspectiva espiritual, diante da qual os ganhos materiais, os ganhos corporais, físicos, se mostram pueris, momentâneos, insignificantes. Enquanto que os poderes reais, aqueles que mesmo na Terra prevalecem, não acabam nunca. Aquela autoridade moral que uma pessoa tem, por exemplo, no seu ambiente de trabalho, entre as suas relações, na que é conhecida, no fenômeno que é conhecida da liderança espontânea, que é uma pessoa que tem, por sua natureza, uma ascensão sobre os outros. Esse poder, essa hierarquia, não acaba nunca. Não se desfaz jamais. Enquanto que a ascendência ilusória da força, da beleza física, do poder monetário, do poder político, essa evidentemente, a olhos vistos, a todo momento, se esvai. Não apenas com a morte, mas com as doenças, com as reviravoltas da política, as reviravoltas da economia. Os poderes da terra são frágeis, enquanto que os poderes do espírito são eternos. Que diria você a um filho que buscasse as referências do que é frágil, deixando de lado as referências do que é eterno? Como poderia alguém valorizar uma roupa de papel ao invés de uma roupa de tecido forte e acolhedor? Como poderia alguém preferir uma casa de palha erguida sobre gravetos, sobre galhos, ao invés de uma casa de pedra construída com cimento? Muito claramente, nós também, assim que adquirimos uma real consciência dos valores da eternidade, optaremos por esses valores em detrimento dos valores da humanidade. Por isso que Jesus veio no Sermão do Monte dizendo: bem-aventurados os humildes, porque deles será o reino dos céus. Bem-aventurados os que sabem sofrer, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Jesus, ao longo de toda a sua pregação, contrapôs as hierarquias humanas à hierarquia divina. Veja você, estude você os evangelhos e veja se isso não é verdade. Estude a vida e veja como as pessoas que vivem uma existência agarradas ao próprio corpo se destinam à crise pela doença, pela velhice.
As pessoas que alicerçam suas vidas sobre poderes políticos ou econômicos, como não se destinam ao buraco, à depressão, à derrota, já que esses poderes da terra têm a sua variedade, as suas indas e vindas, a sua fragilidade a toda prova. Analise, meu amigo, minha amiga, os poderes do espírito. Compare-os com os poderes da matéria e do corpo, da vaidade e do orgulho. E com isso você inevitavelmente reprogramará sua vida, aceitando a reprogramação do ponto de vista da essência, do ponto de vista da vida eterna, que nos traz Jesus Cristo, que nos trazem os Espíritos num livro fabuloso como esse. Reprogramação ética já. É tudo o que Deus espera de nós no contato com Cristo, no contato com os Espíritos, no contato com a luz. Nenhum privilégio, nenhuma prerrogativa. Apenas a cobrança de colocarmos em prática todo esse vasto e fundamental conhecimento que nós temos. Diz Jesus, mais será cobrado daquele que mais recebeu. Busquemos todos, sim, o conhecimento, o autoconhecimento e a prática do bem. Mas busquemos para nos transformar e não para arrogar importâncias, para oprimir outras pessoas. Isso seria e tem sido a mudança que não muda. Isso tem sido colocar Jesus nos velhos esquemas de poder que já mostraram toda a sua fragilidade ao longo das muitas vidas, ao longo da história humana. Muito bom perceber esse convite de Jesus em toda a sua essência, em toda a sua força. Muito boa noite, Roberto Capelli, Clarice Beltrame, Andréa Santos, Marcos Magrelo, Enir Cajazeira Silva, Ana Afonso, Gugu Souza, saudando esse momento de aprendizados e ensinamentos, Marcos Magrelo, André Salvatore, Esther Ponzoni, Domingos Natalo Filho, Osório Simões Souza, Regina Frutuoso Guerra e Adelaide Dias. Saúdo e me irmano com cada um de vocês, todos colegas de uma mesma classe, cujo mestre é Jesus e que tem como ajudantes os Espíritos de Luz e Allan Kardec. Um grande abraço a todos vocês, que o nosso momento estimule cada um de vocês a estudar, a fazer seus próprios estudos no Livro dos Espíritos e a fazer os seus próprios avanços na vida, no trabalho, na família, na relação conjugal, na cidadania social. Conhece uma árvore pelos seus frutos e é pelas nossas atitudes que nós mostraremos o nosso cristianismo. Muita paz e muita luz, um prazer aprender com todos vocês. Até a próxima.